Olá, estamos de volta, sou Nocilene Santos em A Hora do Coaching. No segundo bloco, continuo aqui com Marcos Forgione. Marcos, que bom que você está aqui com a gente falando desse tema, dando uma orientação para o pessoal, como que é o mercado político, quem é culpado de quê, será que tem culpado, será que não tem culpado? Eu tenho uma coisa comigo, não adianta procurar culpados, a gente tem que procurar solução para as coisas, em vez de taxar esse ou aquele. Estamos vivendo um momento crítico no nosso país, essa é a verdade. O que a gente tem que fazer, o que cada um de nós tem que fazer para mudar esse cenário? Como que você vê essa situação? Quais são os cuidados que a população, o empregado ou o empresário tem que tomar nesse momento? Bom, sim, eu concordo com você, não adianta nesse momento você também só canalizar a sua energia para achar culpados. É verdade que as coisas foram feitas, né? E como eu disse no primeiro bloco do nosso bate-papo, não adianta, gente, nós é que temos que arrumar a casa. Não adianta agora, foi a Joana, foi a Paula, foi a Dilma, foi o PT, foi o PMDB, foi seja lá quem for. Até como acadêmico, o grande problema no país, eu acho que é a falta de um investimento mais pesado na qualificação do cidadão. É educação para as pessoas. Eu não estou falando de universidade só não, gente. Eu estou falando de um bom colégio, eu estou falando de uma cultura um pouco mais arraigada no povo, aquela pessoa... Gente, pode ver, você lê jornal, pode ler lá a coluna de esporte, não tem problema, mas dá uma olhadinha também na parte de economia, dá uma olhadinha também na parte de política. O brasileiro tem que estar um pouquinho mais antenado nas coisas. Informação, é lógico, gente, se eu for analisar aí a questão da reta de Maslow, nossa, você ainda tem no Brasil alguns lugares, Brasil, dentro dos vários Brasis que nós temos, você tem alguns lugares onde as pessoas não têm nem o que comer, né? Então, como é que eu vou falar de educação num lugar onde as necessidades básicas da população não estão sendo satisfeitas, né? E o Brasil, ele tem essa questão, é um país muito heterogêneo. Você tem diversos tipos, você tem lugares onde se equivalem a países de primeiro mundo, como também temos lugares que se equivalem aí à África, né? Esse é o grande problema, é um país enorme, onde você tem aí uma disparidade muito grande. Mas, enfim, o grande problema é a distribuição de renda e acesso. Qual é o grande lance, o grande pulo do gato, ao meu ver, é proporcionar, na verdade, educação para esse pessoal. Agora, não adianta chegar um político, seja ele de qualquer partido, tá? PT, PMDB, PSDB, seja lá o P que for, e prometer para você que ele resolve essa questão em 3, 4 anos. É impossível, Não gente, resolve. tá? É uma questão de décadas. É você, na verdade, ter pessoas de bem que, na verdade, olham para você, população, percebem que você é a grande... Gente, eu estou falando de 10% da população brasileira hoje, de 8, 9, 10% frequentam uma universidade. Então, a grande maioria da população brasileira são de pessoas simples, são de pessoas que, poxa, na verdade, têm uma deficiência de informação, de formação. O que a gente precisa são de pessoas que, na verdade, não se utilizem dessa vulnerabilidade da população, prometendo coisas que eles sabem, nós sabemos que são impossíveis de se conseguir. Isso é uma coisa que eu sinto falta, é da politização do cidadão. Saber o direito do cidadão, a cidadania. Ele vota no vereador, ele nem sabe o que um vereador faz. Nem lembra que votou. Não lembra que votou. Então, cobranças, quando na época de eleição e no ano que vem a gente topa com isso de novo, os políticos oferecem coisas que eles não podem entregar. E a população, como não conhece, aceita isso como uma verdade. E vai lá e vota naquele Cristo. E o que a gente vê? A situação que a gente está vendo. Agora, eu não responsabilizo só os políticos, eu responsabilizo a mim também enquanto cidadã. Porque talvez eu não esteja fazendo o meu papel direito, de convencimento, de levar o conhecimento a essas pessoas para que elas tenham mais consciência. Agora tem um outro fator, Marcos, que eu acho também assim grave, quando a gente vê esses escândalos de lava-jato, lava isso, lava aquilo, esse monte de coisa que nós vemos por aí que está na mídia,
Isso se chama a tal da lavagem de dinheiro, não é? Uhum. Esse dinheiro sai do Brasil e vai para algum lugar. De que maneira que ele vai? Bom, eu acho que uma questão bastante importante que você colocou, né? O dinheiro não sai voando, né? Não tem essa. Você acaba tendo a participação das entidades do sistema financeiro. Muitas vezes até de uma forma não dolosa, porque nós não temos, eu sou o diretor de compliance da corretora, nós não temos condição de conseguir pegar todo tipo de operação que não seja, que seja ilícita. Nós fazemos um esforço aí muito grande. Temos essa capacidade de pegar absolutamente tudo? Não temos. Agora, temos que ter sim a capacidade. Olha, eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos no COAF, e o que foi dito até pelo próprio presidente lá do COAF, o Gustavo, é assim, gente, a gente sabe que alguns ratinhos vão passar, não dá para você barrar tudo. Agora, o que não dá para acontecer é passar um elefante dançando na sua frente e a gente não conseguir você pegar. ignorar completamente. Né? Exatamente. Pode acontecer isso? Pode, humildemente. Às vezes o elefante até passa e você não consegue perceber. Agora, é uma questão de eterna melhoria, é essa a história. A gente tem que perceber que essas atividades criminosas, essas pessoas são extremamente inteligentes. Né? Então, eles têm uma forma de atuar, de mandar o dinheiro para fora. A gente pega, eles mudam, eles têm uma criatividade assim fantástica. Eu acho que o grande lance é você trabalhar numa instituição onde a diretoria, na sua maioria, na sua constituição, não compactua com operações que não sejam lícitas. Tá? Eu acho que esse é o grande lance, é partir da sua não concordância, dizer, não faço isso. Ética. Né? Ética. Pode passar, vai passar, acontece. Mas eu acho que o primeiro passo é você, na verdade, ter em mente de que a ideia é se trabalhar direito. Na corretora broker, na verdade, é o que eu costumo sempre dizer. Todo mundo aqui é comercial e todo mundo aqui também é compliance. Não adianta você me colocar lá, não, diretor de compliance, tem mestrado, tem não sei o quê, é médium. Se as pessoas também que trabalham comigo, fazem parte da equipe, se elas não compactuarem também na mesma ideia. Você não consegue pegar tudo, você não é onipresente, onipotente, você não é Deus. É verdade, é verdade. É procurar trabalhar com a maior ética possível, principalmente no mercado financeiro, nas corretoras de câmbio, porque é por aí que passa. Não tem milagre, não tem passe de mágica para tirar o dinheiro daqui e jogar para qualquer um outro país ou paraíso fiscal, né? E agora, diante disso, nesse momento, que uma coisa que fica aqui na minha cabeça, quem quer investir em alguma coisa, vale a pena ainda comprar dólares, ainda que esteja com esse câmbio alto? Olha, eu parto da premissa que brincar com dólar é só profissional. Só tá? profissional. Porque, veja, o dólar subiu. Agora não é a hora de comprar, né? Nem de Ele vender. pode subir mais? Pode. Mas eu acho que nós já chegamos, na verdade, quando você quando você começa a conversar em se adquirir um determinado ativo, perceba que você está conversando porque você percebeu uma valorização excessiva. E a tendência é que ele bata lá na resistência e caia. Então, talvez não seja essa hora. Eu oriento o seguinte: comprar, vender moeda estrangeira, a não ser que você vá viajar, você tenha, a despeito da taxa, né? Você ainda tencione aí chegar no final do ano, enfim, e fazer uma viagem, vá viagem comprando. De férias, merecidas férias. Merecidas férias, vá comprando, mas você pessoa física. Pessoa jurídica eu não acho um bom negócio. Não é um eu bom acho negócio. que é coisa de profissional, e mesmo os profissionais erram, e eu não sei, né? Eu vejo um monte de economista dando previsão, o dólar vai chegar a B, C, não sei como é que consegue. Isso afetou o turismo, de certa maneira, né? Sim, com certeza. Nós percebemos lá na corretora uma diminuição bastante grande de compradores de moeda, né? Não tinha como ser diferente, gente. O dólar saiu de 2 e pouco para quase 5 no mercado turístico, dobrou, né? Mas, enfim, eu acho que são respostas do mercado a todas essas incertezas aí, toda essa situação negativa que o país está passando. Volto a falar, eu não acho que o dólar oscile muito além do que nós já estamos vendo na economia. Claro,
O pior dos mundos, né, seria, na verdade, nós perdermos, veja, das 3 principais agências de classificação de risco, nós já perdemos o grau de investimento da Standard & Poor's, que é a principal. E qual o risco de perder mais ainda? Então, estamos aí, na verdade, avaliando, né, mas nós temos outras 2 importantes. Somos ainda grau de investimento. Grosso modo, né, os investidores internacionais que trazem dinheiro para o Brasil para investir pela diferença, pelo spread, pela arbitragem, a diferença da taxa de juros praticada no país deles, por exemplo, Estados Unidos, a taxa de juros praticada no Brasil, que representa ganho, mas esses fundos eles têm, na verdade, uma questão contratual, eles só podem ser investidos em países de grau de investimento de pelo menos 2 agências de classificação. Se nós perdermos mais uma, vamos ter sim aí uma volta de capital, né, uma retirada de capital estrangeiro do país, aí do Brasil, de uma forma bastante grande, mais um ponto super negativo para o país. E que consequência que a gente viveria? O dólar vai... Veja, é a questão de oferta e procura. Se você tem menos papel, menos valor investido no país, você começa a ter uma retirada, a tendência do dólar aí sim é subir mais. Aí sim. E tem mais um problema, né? A gente tem que estar olhando lá, na verdade, qual vai ser a política do Fed, do Banco Central Americano, Federal Reserve, quanto à questão do aumento das taxas de juros lá. A partir praticamente, desde a crise de 2008 até agora, praticamente zero, porque eles estão, na verdade, incentivando o consumo, startando, querendo dar velocidade no que a gente chama de ciclo circular de renda, até o momento que você começa a gerar inflação, eles são obrigados aí sim a começar a aumentar a taxa de juros. Quando isso acontecer, o que ocorre? O investidor para e fala, bom, a taxa de juros no Brasil é bastante grande, mas lá nos Estados Unidos não é tão grande, mas já estão remunerando o capital melhor do que estava sendo feito, agora tem a questão de segurança. Eu estou investindo no país AAA. Né? Porque ainda que ele tenha menor rendimento, aquilo tem mais segurança do que aqui com alto rendimento. E que volta a dizer, um dos grandes problemas que o Brasil está enfrentando é a credibilidade, é você ter um governo que muda a regra do jogo no meio do caminho. Isso não existe, gente. Né? Importação e exportação, então, vai para o espaço. Olha, para quem exporta é bom. Você acaba tendo naturalmente alguns ajustes, né? Mesmo sem precisar de interferência política. O dólar nesse patamar ele começa o quê? A neutralizar o movimento de importação. Isso representa um ganho bastante expressivo para os exportadores. Agora, gente, a gente precisa entender também de que os exportadores até então, desde a década de 2002, 2003 até 2008, as taxas do real muito valorizado, quer dizer, você praticamente estilhaçou o parque industrial do Brasil, quer dizer, mesmo agora um dólar nesse patamar excelente, as empresas não vão agora retomar imediatamente as exportações, elas têm que recompor também um pouco o seu parque industrial. Né? Então, é o que eu falo, gente, não tem milagre, é questão matemática básica, mas... Vamos lá, eu acredito que as coisas... O Brasil é Brasil, né? Nós não estamos falando de um país eco, não. Nós estamos falando de um país, de um mercado consumidor enorme e de pessoas aí que são batalhadoras, são trabalhadoras. Eu, a despeito de tudo isso, continuo otimista. Temos potencial. Marcos, a gente está aqui também de novo, finalizando o bloco. Eu quero que você fale um pouco da corretora. Pois não. Bom, a Broker Brasil Corretora, nós fundamos a corretora há 3 anos atrás. A questão de 2 meses nós comemoramos aí os 3 anos. Efetivamente operamos há 2 anos e meio, né? É uma corretora nova, embora os seus gestores já não sejam tão novinhos assim. Com experiência enorme, de 35 anos. Mas com tudo isso, tem hora que a gente se depara com situações que se um olha para a cara do outro, o que é isso, nunca vi, faz parte. Né? Então é o que eu costumo sempre dizer, isso eu falo aos meus alunos na universidade. Né? Aquele profissional que chega e fala, olha, sei tudo, apresenta para mim, é bom a gente conhecer esse pessoal. Né? Então, basicamente, ou você está falando com uma sumidade ou a pessoa não tem nem noção do tamanho do mercado, da sua complexidade. Então somos eternos aprendizes, né? E nós vamos aumentando aí a escala. A gente pode conhecer bastante coisa,
mas humildade sempre e disposição de aprender coisas novas. Eu acho que é essa a postura da Broker Brasil Corretora de Câmbio. O Brasil é um tremendo laboratório para quem quer aprender sobre oscilação de mercado, né? Não, com certeza. Um laboratório também por questões cardíacas também, né? Tem hora que se você não tomar cuidado, se você se deixar envolver pela situação, a coisa não é fácil não. Mas, enfim, vamos lá, vamos tocando. Sou otimista, eu acho que nós vamos passar por mais... Eu não tenho dúvida que nós vamos passar por mais esse problema. Já enfrentamos situações até piores, né? Eu só acho que o Brasil, a classe política, a população tem que aprender. A questão não é só você passar por crise, mas você tem que trazer o aprendizado. Exatamente. Exato. Então, de novo, repete aí os contatos da corretora. Pois não. Broker Brasil Corretora de Câmbio. Nós ficamos lá na rua Sergipe, 475. O nosso telefone é o 2899-8888 e nós estamos à disposição de todos vocês. Marcos, muito obrigada por você Nós estar aqui com a gente nessa manhã fria, depois de tanta chuva na madrugada, né? E aí você trazendo essa informação para esclarecer um pouco para a nossa audiência em que momento que nós estamos vivendo, o que a gente pode esperar. Então, gente, pelo que eu entendi aqui, eu vou falar aquele dito popular: cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Portanto, nesse momento que a gente sabe que tem mais incertezas do que certezas, aperte o cinto, tome cuidado com onde que você vai investir o seu dinheiro, se é que você tem, né? Tomara que tenha. Se não tiver, trabalhe mais, veja as oportunidades que tem por aí, ganhe dinheiro, faça a sua reserva, porque essa crise também vai passar. Se Deus quiser. Marcos, muito obrigada. Audiência, muito obrigada. Semana que vem a gente está aqui de volta com mais informação para você. Divulgue o nosso programa, passe para os seus amigos. O link fica à disposição. Esse vídeo você pode assistir a qualquer hora. Um grande abraço. Sou Nocilene Santos. Falei com Marcos Forgione, diretor de Compliance. Então é uma pessoa certa para falar do tema que ele trouxe aqui para nós hoje. Muito obrigada e até a próxima semana.